E agora nós vamos estar abrindo a audiência pública. A finalidade da audiência pública, evidentemente, foi a participação das entidades, da população. Teve a autoria, foi o pedido colocado em plenário, aprovado por unanimidade, teve todas as assinaturas necessárias, mas teve a autoria do vereador Cláudio Mello. Como autor do pedido, nós vamos franquear 3 minutos para que ele possa abrir a audiência pública numa lógica imparcial. Logo após, como autor, nós estamos liberando 3 minutos. Logo após, ele fala pelo partido. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia, sociedade, representantes partidários, sociedade civil, imprensa, contribuintes. Senhor presidente, eu, como autor do requerimento e dialogando com todos os vereadores, e foi muito tranquilo essa conversa, de plano todos aceitaram e entenderam a importância de dialogar com a sociedade um tema de tamanha polêmica que é o quantitativo de cadeiras no Poder Legislativo Municipal. Eu, nesse momento, não irei defender o meu ponto de vista, a minha posição, o farei nos 3 minutos em igualdade de condição com todos. Entretanto, nesses 3 minutos iniciais, eu quero resgatar a história que na década de 90, aproximadamente em 1998, nós colocamos uma banquinha na esquina do Banco Real para colher a assinatura da população pedindo a redução do número de 21 para 12 vereadores, na época era até 11, porque nós defendíamos o critério da razoabilidade e da proporcionalidade. Nós não achávamos razoável o número de vereadores espalhados pelo Estado do Rio, pelo Brasil, pós-Constituição de 88. E a sociedade, naquele momento, opinou e quase 6 mil pessoas assinaram um abaixo-assinado que sustentou a denúncia ao Procurador-Geral de Justiça à época, Dr. Ruins Pinheiro, que desencadeou ações civis questionando o excesso de vereadores, que desencadeou na decisão do Supremo, que criou a regra mínimo de 9 e a cada 47 mil habitantes uma cadeira, o que na minha avaliação é razoável, porque é proporcional aos contribuintes. Então a audiência de hoje, ela justamente porque nós não tivemos outra oportunidade após 98 de escutar a sociedade em relação a isso, e nesse meio tempo surgiu a emenda 58, que teve um ponto extremamente positivo, que foi reduzir o repasse para essa casa, e a emenda estipulou uma regra diferente do Supremo. Então essa casa está de parabéns porque entendeu a importância de escutar os senhores e as senhoras, para que na semana que vem, até o fim do mês, essa casa possa fazer o debate e votar à luz do que a sociedade entende e quer para esse tema. Então, senhor presidente, é só para registrar que isso é inédito, porque na última vez que se aumentou o número de cadeiras aqui, não houve nenhuma discussão com a sociedade, foi uma discussão interna. Então, parabéns ao Poder Legislativo quando dialoga com a sociedade civil de forma transparente, de forma civilizada. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, bom cumprimento, com beleza, a meus companheiros, representantes das entidades, senhoras e senhores, ministro dessa linda cidade. Nós tivemos discutindo ao longo dos anos, e aí eu quero cumprimentar o vereador Cláudio Mello por essa iniciativa e esta casa por aprovar essa proposta. É de fundamental importância que a sociedade participe, e está previsto nos preceitos constitucional, no artigo 29, se vocês observarem bem, lá no inciso 12, na qual a sociedade deve participar do planejamento municipal. Tá? Tem que pareça, reconhecimento ou não, eu estou com o artigo 29. E aí, quando o vereador Cláudio Mello se reporta a esse abaixo-assinado, dessa mobilização que houve anteriormente, lá está a assinatura dos representantes da federação, tá? E muitas associações de moradores assinaram, porque era um momento que nós vivíamos a nível de Brasil, tá? Eram os abusos extrapolados. Mas o Brasil avançou.
A sociedade avançou, a sociedade se organizou. O momento é outro. Nós devemos repensar que o Brasil precisa desenvolver e, acima de tudo, nós, teresópolitanos, precisamos fazer que essa cidade cresça de forma sustentável. Tá? Nós estivemos discutindo essa semana com o presidente da federação, que é o senhor Valdir Paulino. Ele não está presente, teve motivos, está com compromissos inadiáveis. Tá? Então nós estamos falando em nome da federação, dos diretores da federação. Estivemos discutindo com alguns representantes das associações de moradores. Evidentemente que nós estamos aguardando realmente a posição dessa emenda constitucional 58, que foi de fundamental importância para determinar critérios para o aumento da cadeira no Legislativo Municipal. E nós hoje, nós proclamamos, tá? A posição nossa da federação é que se aumente o número de cadeiras, tá? Mesmo porque no artigo, são preceito constitucional, tá? Está ali no artigo 29, inciso 4, a linha 21, G, a qual estabelece que seriam 21 vereadores, município de 160 mil, Teresópolis 162.600 e poucos, se olhar o último censo, IBGE, até 300 mil. Tá? Aí, o que nos leva a essa posição? Que o reparto de verba hoje também é fixo. Tá? É fixo. Esse mesmo artigo tá no inciso 2, tá? Estabelece 6% do orçamento da Câmara. E ela não pode ter seus gastos, tá? Com mais de 70%. Então, cada sociedade, tá? Porque naquele momento teve um clamor mal informado que o repasse de verba seria maior. Então, nossa posição é que seja aumentado o número de cadeiras para 21. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando, eu quero estender o cumprimento a todos os vereadores dessa casa. Bom dia, sociedade, bom dia, imprensa, contribuinte. Hoje eu não falo como presidente do DEM, respeito à vereadora do nosso partido, eu falo pela Associação Brasileira de Imprensa, pela ASTECA, Associação Teresopolitana de Comunicação Alternativa. E queria defender uma tese que é muito própria, é muito particular, é muito pessoal. Quando se fala hoje numa redução ou num possível aumento do número de cadeiras dessa casa, há de se pensar também no primeiro impacto que isso pode ocasionar. Uma economia ou um gasto maior no dinheiro do contribuinte, no orçamento dessa casa, oriundo dos impostos da população que coloca aqui os seus defensores, os seus representantes. Então a minha tese própria, particular, pessoal, é que essa casa, ao abrir essa discussão, e aí eu quero parabenizar todos os vereadores por terem aprovado por unanimidade essa discussão para a sociedade civil organizada, que ela possa fazer parte dessa discussão, eu quero levantar e fazer um apelo aos vereadores, à própria sociedade, que parem e pensem o quanto nós teremos em economia nos cofres públicos, não mantendo, mas sim reduzindo o número de cadeiras nessa casa de 12 para 9 vereadores. Isso irá causar uma economia direta aos cofres do município em torno de 2 bilhões e 500 mil reais. Sendo que a gente pode pensar, inclusive, não podemos modificar a Constituição Federal, mas podemos devolver aos cofres do município, anualmente, uma quantia em torno de 3 milhões de reais. Isso transformado em obras de serviço público, podem construir em torno de 60 creches, de 40 escolas, de 25 caminhões compactadores para coleta de lixo. Hoje a Prefeitura trabalha com uma frota em torno de 17 veículos. Podemos adquirir em torno de 18 máquinas, retroescavadeiras, tratores, pá mecânica, patróis. Isso tudo, no final, na ponta final, no custo final, trará uma economia muito grande para o município. Então, eu faço o apelo que os vereadores reduzam o número de vereadores dessa casa. Muito obrigado. Prefeito, senhor. Senhores, bom dia. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores.
imprensa, contribuintes. Eu fui pego um pouco de surpresa, eu não sabia que queria falar aqui, então não preparei nenhum tipo de discurso ou estatística. Mas o Marcos nos deu uma boa orientação contra essa economia que se pode fazer. Eu represento o 2º Distrito, e vocês sabem que o 2º Distrito é inteiramente abandonado. Ali, há muitos anos, não se planta um paralelepípedo. As obras que tem aí são feitas pela CRT, a concessionária, porque nós brigamos do dia a dia ali. Então, essa economia que seria importante para o município, na redução para 9 vereadores, seria importantíssimo para o 2º Distrito. Ou então, nós temos uma grande alternativa, e aproveitar a audiência aqui para lançar já esse manifesto aqui, e pediria até o apoio de alguns vereadores aqui, porque vão sentir com a gente os nossos problemas e os nossos dramas. Nós precisamos emancipar o 2º Distrito. Eu sei que o assunto aqui hoje não é esse, mas é importante para a gente. Ou cuidam da gente ou liberam a gente. Nós não podemos mais continuar como estamos ali. Nós estamos abandonados. O vereador só vai lá pedir voto. Só aparece lá na véspera da eleição. Então é importante para a gente que se modifique essa situação. E nós não queremos ver aumentar essa despesa que vai dar no nosso bolso também, porque nós somos contribuintes também. Então é importante para a gente ver uma situação definida no 2º Distrito. Ou consideram a gente como contribuinte e ali comparecem com obras. Nós temos escola parada ali há anos e anos e anos. As crianças estão estudando em cozinha. Então isso ninguém vê. Precisamos sim de uma orientação segura, de verbas ali para as coisas públicas. E outra coisa mais importante, serviço público é dedicação. Então nós não precisamos de quantidade, sim qualidade. Não adianta aumentar para 21 se vai piorar a qualidade. Reduzindo, tenho certeza que vai ser saneado isso, vai ser peneirado. Os bons vão ficar. E os ruins vão ser reconhecidos e vão ser banidos da sociedade, inclusive. Porque vereador, para tomar dinheiro do contribuinte, chega. Não precisamos. Precisamos sim de gente coerente, competente, que vá nos dar obras públicas ali. Precisamos disso. O 2º Distrito pede ao município que se oriente e que nos contemple com obras ali. É importante para a gente. Aquelas pontes estão abandonadas ali. As pessoas estão carregando a produção nas costas, porque não tem ponte, não tem ponte para atravessar com os caminhões. Então é importante que se olhe para o 2º Distrito. Eu luto por aquele 2º Distrito desde o dia que eu me mudei ali há 10 anos atrás. E até hoje eu não vi ninguém fazer qualquer tipo de obra ali. Importante, eu mostro, sempre tem alguma coisinha, mas é importante que ou faça-se obra ou emancipe o 2º Distrito. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, sociedade aqui representada. Eu estou falando em nome dessas entidades, né, como porta-voz dessas entidades, e é consenso de todas de que não deve se aumentar o número de vereadores na Câmara, pelo simples objetivo de que, quando se fala, o repasse será o mesmo. Estamos falando em teto. Existe um teto de 6% do repasse do Executivo para o Legislativo. Então, se estamos falando em teto, se não aumenta o número de vereadores, podemos diminuir o valor repassado. E se não podemos diminuir o valor, podemos, como já aconteceu na gestão do vereador Carnão, quando ele foi presidente da Câmara, de retornar, de devolver o dinheiro, para que esse dinheiro, assim como disse o Marcão, seja revertido em obras públicas, em atendimentos à sociedade, em atendimento à saúde. Então, o posicionamento é contrário ao aumento do número de vereadores, é favorável à qualificação dos gabinetes, dos assessores, para que tenhamos pessoas melhor qualificadas trabalhando em prol da cidade, para que os vereadores tenham um staff maior, mais qualificado, não desmerecendo os que aí estão, mas qualificando de forma a ser mais eficaz, mais eficiente todo o trabalho realizado pelo município. Obrigada, senhor. Ilustríssima mesa, quero cumprimentar a pessoa do presidente, os demais vereadores, as entidades,
os nossos contribuintes, a imprensa que aqui está, parabenizar por esse debate, essa audiência. E eu quero falar com o organizador de partido, que é a grande problemática. Todo mundo está falando aumento do número e diminui o número. Aqui tem outros presidentes de partidos. Eu quero dizer para os senhores que não é fácil montar uma nominata de partido. Quem está aqui e trabalha nisso sabe o que é. O poder econômico, nessa hora, ele funciona. Você, às vezes, tem um candidato lá que tem um trabalho em potencial, ele é assediado nessa época e há uma pressão muito grande. Então, essa discussão ela tem que ser, né, não só em cima aqui do repasse, né, de aumentar ou diminuir, mas isso tudo começa desde o seu nascedor, que é a formação de nominados. E quem preside partido sabe do que eu estou falando, a dificuldade que é. E quando nós chegamos aqui, já no final, que é quando discutir a questão do repasse, o outro problema que eu levantaria é, né, o percentual é de 6%, mas qual é o controle se diminuir que o presidente que estiver exercendo o mandato da presidência aqui na Câmara tem obrigação de devolver dinheiro? Porque eu me lembro que o vereador Carrão fez por sua consciência, sua ética, na sua gestão. Mas tivemos outras gestões para trás e não vimos essa devolução de verba. Não é? Então, quando se diminuiu o número de vereadores, claro, todos nós aplaudimos. Qual era o objetivo? Né? Era que também o repasse fosse diminuído e que houvesse um controle desse repasse. Né? A partir do momento que se repassa os 6%, não existe nenhuma garantia de quem está administrando esses 6%, ele tenha que fazer uma gestão para devolver dinheiro. A lei o ampara, ele com 9, com 15, com 21, gastar dentro daqueles 6%. Ele não é obrigado a devolver. Não é? Então, quando nós falamos em diminuição, eu quero também alertar vocês que vocês diminuem a chance de pessoas simples das nossas comunidades de se candidatar e ter uma chance. Nós temos um exemplo no Brasil, sempre o pessoal fala do Tiririca que entrou lá, mas vamos olhar para os exemplos bons, que também, como a Janira, que está lá na Alerj, lá, com 6 mil votos, e está fazendo um brilhante papel, brigando, defendendo aqueles ideais que a levou para aquele lugar lá. Então, vamos refletir bem, pensar e não fechar a porta, porque diminuição estabelece como comércio, é quem já está no poder. Bom dia, imprensa, bom dia, companheiro, Antônio Carlos, bom dia a todos. Presidente da Câmara, Keito Valentim, nosso vereador Cláudio Melo, Carlão. E nessa oportunidade eu representar também o PRB, partido do senador Marcelo Crivella, grande senador que tem dificuldade do nosso estado. E eu também sou a favor também de aumento de 21 para essa casa. Porque sendo 21, esses 21 vão poder fiscalizar mais o que tem que acontecer na cidade. Porque confiaram no G8 e graças a Deus foram 4 vereadores que mostraram serviço dentro da nossa comunidade. O Carlão, o presidente da casa, o Cláudio Melo, o Vaguinho, que foram os vereadores, quando estavam na tragédia, também foram bons para a comunidade. Então o que acontece? Nós queremos 21, porque nós tivemos representantes da Associação do Morador, que foi Carlinhos, problema meu, nessa casa para ser vereador, e que ia subir essa casa, ia representando a federação, graças a Deus, e não pôde ficar nessa casa. Então, eu como presidente, como diretor, como presidente responsável do PRB, eu sou a favor de 21, porque 21 vai ser a fiscalização para o nosso município, para 144 comunidades que abrange Teresópolis. Porque Teresópolis tem que ser largado. Nós vamos nos nossos bairros, a Associação do Morador tem lutado para lutar melhoria da nossa comunidade. A nossa comunidade está largada por um poder público e por um perfeito de nossa cidade. Então, tendo 21 vereadores, nós vamos melhorar essa situação de Teresópolis. Agradeço ao pastor Basílio por sua legalização, Antônio Carlos Dadinho. Vamos para 21, porque 21 tem que ser a solução para Teresópolis. Agradeço, esse é o tempo que eu quero falar. Bom dia a todos.
Queria, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Cláudio Melo, essa audiência pública, né, um exercício pleno de cidadania. E a Câmara de Vereadores, que são os nossos servidores públicos do Legislativo. A gente, às vezes, esquece que os vereadores são servidores públicos da sociedade. Mas eu queria relembrar um pouquinho da história dos movimentos sociais aqui da cidade. E eu acho que, Cláudio, um dos movimentos que marcou a nossa cidade foi essa mobilização para a redução, né, do número de vereadores na Câmara aqui de Teresópolis. E foi uma mobilização que ganhou a cidade, e foi uma vitória. Nós precisamos, na verdade, de qualidade. E o número 12 lembra muito bem o exercício que Jesus fez aqui na Terra, ele escolheu 12. Nós precisamos de qualidade. E o que a gente precisa realmente aumentar é o exercício pleno da cidadania e um maior controle social sobre o legislativo e o executivo. É isso que nós precisamos na sociedade. Maior controle social do legislativo, do executivo, das associações de moradores, da própria sociedade civil organizada. Então, isso é que vai levar a nossa cidade a ter desenvolvimento e um futuro melhor. E aí eu acho que é importante, Cláudio, que a Câmara de Vereadores e a sociedade civil organizada, além desse debate, leve esse debate para a sociedade. E, Rita, eu acho extremamente importante que, então, a sociedade civil organizada, que tem um grande exemplo nesse país, com as grandes mobilizações que fez aqui, em Teresópolis, pedindo justiça contra a improbidade legislativa, volte a fazer as grandes mobilizações, porque eu tenho certeza absoluta que esse debate vai ganhar toda a sociedade, vai ganhar as escolas, vai ganhar o interior, vai ganhar o interior do cidadão, e a gente vai ter realmente o número de vereadores que representam os anseios da sociedade. E, no meu entender, esse número é o número 12. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores, Cláudio Melo, doutor Carlão, presidente Cleiton Valentim, meus colegas representantes da sociedade organizada. Eu pedi que falasse antes, em respeito, porque se eu sair não vai dar tempo de eu retornar e vocês não vão poder também escutar a opinião do Democratas e a opinião da vereadora doutora Cláudia. Eu estou muito tranquila em falar sobre aumento e diminuição de vereadores, porque minha posição é uma só desde 1996, quando eu entrei na política. Eu acho que essa Casa Legislativa, ela representa a sociedade e representa Teresópolis. E sem falar em especificado de número, eu acho que 12 é um número muito pouco representativo da sociedade teresopolitana. Nós temos sim que aumentar o número de cadeiras. Se vai ser o número 15, se vai ser o número 17, se vai ser 19, se vai ser 21, cabe ao presidente do Legislativo levantar através do orçamento que ele tenha, para que se possa fazer o cálculo e aí sim você repassar. O repasse, como diz muito bem o pastor Basílio, Carneiro Afan, ele é o mesmo. Não se tem prerrogativa nenhuma que se vai devolver dinheiro. Vereador doutor Carlão, eu era da primeira secretaria, juntamente quando o presidente Carlão era já o presidente dessa casa, nós economizamos 2 milhões de reais para a compra da Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. E a Casa Nossa Senhora de Fátima não é nossa. E para onde foi esse dinheiro? Então, falar em economia, falar em diminuição, eu acho que para a rua, para a gente ser realmente representado, há que se haver um aumento do número de cadeiras, para que você possa ter as mulheres representantes dessa casa. Eu hoje estou vereadora há apenas 20 dias, não estava nessa casa, mas as mulheres podem representar muito o poder legislativo. E se houver 12, fica muito monopólio, fica muito pouco representativo para que a gente possa... E aí começam-se as regalias. Quando eu entrei na casa, não havia celular, não havia carros, não havia laptop, notebook, nada. Então você tem um orçamento, você começa a gastar o orçamento. E se você tiver essa economia real e que haja redução de cargos, que haja respeito à sociedade, que haja essa discussão, como o vereador Cláudio Melo colocou, que a sociedade venha debater conosco.
mas que se aumente o número de representantes dessa casa. Nós temos quase 100 associações de moradores, 142, e poucos são representados, como falou o rapaz. Então são poucos os representantes. Você hoje não tem acesso, o segundo distrito está precisando de ajuda, o terceiro distrito está precisando de ajuda, e você não procura. Para você ver como eu estou falando a verdade, que uma audiência pública de tamanha realidade, de tamanha proporção, nós temos apenas 4 vereadores aqui. Por quê? Porque somos 12. E temos 4 representantes aqui falando para vocês o que a gente pensa. É difícil falar isso para vocês. Porque são poucos que colocam aqui a realidade, que venham debater com a sociedade. Terminando, senhor presidente, a minha posição, a posição dos democratas, é para se aumentar a representatividade do Legislativo, para que toda a nossa sociedade seja representada numa Câmara de Vereadores e que ela legisle para o povo com qualidade. Obrigada. Senhor presidente, bom dia a todos os participantes, senhoras e senhoras. Primeiramente, senhor presidente, queria fazer aqui uma crítica em relação ao horário marcado dessa reunião e a falta de divulgação. Eu achei que um evento por essa importância, onde atinge diretamente o município, deveria ser feita uma ampla divulgação, que eu mesmo, como presidente do partido, não fui comunicado oficialmente dessa audiência. Nós ficamos sabendo através das redes sociais. Mas já estamos aqui meio caminho andado, não tem mais como reclamar, não adianta voltar. O que eu queria deixar aqui, senhor presidente, muito se falou em qualidade, diminuição por questões de qualidade. A Rita Teves, o Dr. Carlos Renato falou também, mas eu discordo, porque você diminuir o número de vereadores não quer dizer que com a qualidade, porque quem participou de uma eleição sabe que o poder aquisitivo conta muito. Então vai beneficiar quem tem dinheiro para fazer campanha. O popular, aquela pessoa que realmente representa a população, fica fora dessa briga. E a cidade perde representatividade. Uma outra coisa que acontece hoje, não só aqui, mas em todo o Brasil, é que as pessoas, os políticos, normalmente fazem do seu reduto eleitoral, do seu município, do seu estado, como um loteamento virtual, onde ele teve o maior número de votos é onde ele atinge mais. O vereador não foi eleito para ser vereador de um bairro, e sim de um município. Então, por conta disso, a população perde representatividade, deixa de ser olhada em vários lugares, como até no segundo distrito, como o senhor Renato mesmo aqui se pronunciou. E uma coisa importante que está sendo esquecida de exemplificada aqui é a intervenção do Executivo em cima dessa casa. Porque quando tem um número menor, o Poder Executivo acaba por negociar com um número menor de vereadores para obter, em nome da governabilidade, que assim ele o chama, para obter as vantagens dele dentro da prefeitura. Como foi o caso aqui nessa casa, vou dar um exemplo. Quando 7 vereadores aqui foram à frente das TVs, em toda a imprensa, e divulgaram que se fecharia um grupo em prol da votação do segundo biênio da presidência dessa casa, e bastou Jorge Mário chamar um para conversa e ele pular, porque isso aqui não tem, ele mesmo divulgou aqui no dia da votação, entregou o voto ao prefeito Jorge Mário. Eu achei isso um absurdo, porque a Constituição diz que somos 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo, independente e harmônico entre si, mas não deve haver essa junção. O legislativo está aqui para fiscalizar o executivo. Então, se você tem um número menor de vereadores, proporciona o prefeito ou quem quer que seja à frente do executivo negociar com um número muito reduzido para obter essa governabilidade que eles chamam. E hoje, infelizmente, eu já vi vereador aqui nessa casa se perguntando onde está o dinheiro, dizendo que a prefeitura tem um déficit. Ora, se ele tivesse feito o serviço dele, eu estaria perguntando. O senhor me desculpe, o PSDB é favorável ao número de cadeiras, temos que aumentar a discussão quanto se vai ser 19, 17 ou 21. Eu acho que cabe uma ampla discussão, sentada, mas nós concordamos que deve ser aumentado sim pela representatividade da população. Obrigado, senhor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores, eu falo em nome do Conselho Comunitário de Segurança, Conselho Municipal de Segurança, Associação Moradores de Várzea e Instituto Jardim Botânico de Ervas Medicinais. Nós fizemos uma ampla discussão sobre esse assunto e ouvimos muitas teses que acho algumas delas são absurdas, como por exemplo aumenta o número de vereadores e aumenta o número de corruptos, porque achamos que quando tem corrupto tem corruptor. Se tem um vereador corrupto, que o eleitor é corrupto e se vende por um tijolo, por saco de cimento. A qualidade começa com a conscientização do eleitor.
que tem que saber valorizar seu voto. Aí que nós conseguimos uma Câmara unida. Agora, essas discussões que diminuição do número é melhor, eu quero lembrar aqueles que têm uma memória curta. Poucos meses atrás, a sociedade toda estava mobilizada contra a qualidade desse Câmara. 12 vereadores. A anterior também era considerada o pior. Esse mostra que o número de vereador não é o assunto. O assunto nós temos que saber eleger. Agora, em nome da democracia, em nome da representatividade, nós temos que ter o número máximo de vereadores que a lei permite. Especialmente que esse não implica em aumento de gasto com a Câmara Municipal, que tem um teto máximo. E como alguns falaram aqui, quando a Câmara tinha 17, devolveram dinheiro para a Prefeitura. Só isso não quer dizer, argumentando que diminuir número, você aumenta a chance de manipulação dos vereadores desse Câmara. Ou diminuir muito a independência e diminuir muito o diálogo entre si, entre os vereadores, o diálogo, a divergência democrática. Só nós somos a favor de aumentar o número máximo que a lei permite e mais controle da sociedade sobre a representatividade. Obrigado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os presentes. Eu queria parabenizar esta casa, porque essa audiência pública demonstra claramente o interesse da casa em ouvir a população, em ouvir a sociedade. Nós temos andado pela cidade para ouvir a população, que é a sociedade, e temos ouvido muito. E acho que o dever do político, o dever do agente público, especialmente no caso dos vereadores, é se coadunar, estar próximo ao interesse da sociedade. E eu vou aqui me unir a Rita e tal. O interesse da sociedade que a gente tem ouvido na rua não é para o aumento das cadeiras. Eu acho que nós temos aqui representantes de vários segmentos, mas a população que detém o poder máximo da democracia, que é o voto, que elege cada um dos vereadores que estão nessa casa, ela indica que não é desejo dela o aumento do número de vereadores. Eu acho que o dever político, porque ele está aqui trabalhando para a população, é ouvi-la, é estar perto do interesse que a população demonstra. É inegável que existem interesses pontuais, políticos, administrativos. Como presidente de partido, a gente sabe que é difícil a montagem, mas não é impossível. O partido tem que ser montado e a eleição tem que acontecer com 30, 2, 10, 20, não interessa o número de cadeiras. Os partidos têm que trabalhar e têm que trabalhar muito para montar o seu nominado, independente do número de cadeiras que aqui vão estar disputando. E existem outras discussões com relação a repasse. O repasse que a prefeitura faz é teto, mas o gasto interno da Câmara não, o repasse é uma coisa, o gasto interno da Câmara é outra. Como aplicar o dinheiro que a Câmara recebe, cabe ao presidente, aliás, cabe à casa numa discussão com seus pares, a aplicação do recurso que a Câmara recebe, se vai devolver. A gente sabe, a casa tem obras para fazer, existe investimento em pessoal que poderia estar como está acontecendo, enfim, aí é uma questão administrativa, Quem determina o repasse é a Constituição Federal, a gente tem que seguir isso. Então o PSC, nas suas bases da discussão, ouvindo a população, ele indica, ele concorda com a manutenção do número de cadeiras. Bom, senhor presidente, senhores contribuintes, eu vou iniciar lembrando que também na década de 90, o único partido desse município que apoiou a redução do número de vereadores foi o Partido dos Trabalhadores, que tinha nessa casa o vereador Biratã de Souza, o Bira do PT.
não é verdadeira a afirmação que o repasse é rígido, que o repasse vai ser o mesmo. Nós temos aqui, já tivemos inclusive um agora pré-candidato do PSDB a vereador, que apresentou nessa casa um projeto de mudança à lei orgânica que prevê a redução do repasse. É só mudar a lei orgânica. Se vai passar 6%, só 4 vereadores apresentarem aqui, a maioria qualificada da casa fazer o repasse. Pode ter 12 vereadores com menos dinheiro aqui sim. O doutor Carlão, na gestão dele, devolveu por princípio de gestão e por interesse público. Agora, se o prefeito de lá não cumpriu a promessa de comprar a casa de saúde, não é culpa do doutor Carlão. A sociedade aplaudiu o que ele fez. Então não é verdadeiro esse discurso. Ah, o repasse vai ser o mesmo, não importa. Importa sim. Dá para fazer economia e investir na habitação popular, na saúde, na educação. É balela esse argumento. E eu não vou fazer demagogia aqui. Que é muito fácil vir aqui, só que lá na década de 90, quando a gente começou a reduzir o número de vereadores, tem alguns que vêm, aproveitam a oportunidade, porque são pré-candidatos, vêm aqui e defendem a redução. Eu vou defender para 9. Pura demagogia barata. Porque lá atrás nunca apareceu para nem assinar o abaixo-assinado, nem para dar apoio. E é óbvio, sabe que tem um sentimento para aumentar, quer ser pré-candidato, eu vou defender essa bandeira. Eu posso falar que eu tive à frente e me elegi entre os 12, não estou fazendo demagogia aqui não. Eu tenho autoridade para falar e não vou mudar minha posição. Eu acho que a sociedade exige a qualidade, sim. E depois de uma tragédia, a gente tem a obrigação de reduzir o orçamento dessa casa. Eu tenho aqui um projeto que apresentei no início dessa legislatura, com mais 4 assinaturas, e que os vereadores que eu respeito retiraram, e a gente vai voltar a discutir, que prevê a redução do orçamento. A gente não precisa aumentar o número de vereadores, pode votar aqui, semana que vem, reduzir de 6 para 5. É 1.200.000 a menos. Com a emenda 58, que reduziu também mais 1.200.000, são 2,5 milhões. Então, para concluir, senhor presidente, a nossa posição é para a defesa da regra que o Supremo Tribunal Federal implementou nesse país, que é a regra da proporcionalidade e razoabilidade. A cada 47 mil habitantes, mais uma cadeira, um mínimo de 9. E 48% dos municípios brasileiros têm menos do que 10 mil habitantes. Então nós não podemos aumentar o número de vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, vereador doutor Carlão, PMDB. Senhores, bom dia. Um pouco mais de retorno, doutor Carlão. Em primeiro lugar, agradecer as palavras de alguns colegas que se referiram a mim. Eu sou plenamente a favor da qualidade da gestão. Você mandar para cá X ou Y de dinheiro, se não houver a vontade política de não gastar, tudo que mandar vai ser gasto. E a gente cobra e cobra. E eu queria perguntar aos senhores, se os senhores se informaram, qual foi o resultado da gestão financeira de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010? Eu duvido que alguém saiba responder. Porque nós fiscalizamos pouco, nós como sociedade fiscalizamos pouco. E mesmo quando nós, o vereador, nesse caso não fui eu o vereador, foi a Câmara, quando eu fui presidente, que entendeu que nós tínhamos que ter uma gestão diferenciada. Até porque nós fazíamos a crítica aos presidentes passados. Então tínhamos que fazer uma gestão diferenciada. Foram 12 vereadores. Aí a nossa oposição diz que reduziu, conseguiu devolver 3 milhões de reais em 2 anos, porque reduziu o número de vereadores. Só que o número de vereadores continua até hoje 12,
verba que vem para cá deve ser 30% maior do que aquela e não se devolve o dinheiro. A questão não é do número de vereadores. A questão é da gestão do presidente, da sua mesa e com a participação dos vereadores. Eu me lembro aqui que eu apresentei um projeto de resolução que ficava proibido pagar gratificação para funcionários comissionados. Só efetivos poderiam receber o antigo GTI, a GTI é fácil. Então nenhum assessor de vereador, enquanto eu fui presidente, não recebeu 1 centavo de gratificação. Essa era a nossa intenção, esse é o nosso trabalho da gestão. Propus aos vereadores, vamos votar no plenário, vamos mudar, vamos fazer história. Que o plenário reunimos no Salão Azul, entendeu, Pedro? Saímos dali com um projeto, veio para cá, aprovou unanimidade. A intenção era de fazer a mudança. Então a questão hoje é a questão absoluta de gestão. Eu vejo não que essas entidades, que esses grupos sociais não estejam representados hoje. Mas nós tivemos aqui a Margarete Rose, que trabalhava por um grupo significativo da sociedade, o vereador Wallace, pastor Ezequiel, pastor Nicanor, Jorge Bombeiro, Carlinhos da Serra, Vanderlei Braga, que sempre trabalhava aqui a maçonaria, e o grupo de advogados. Então, são pessoas que hoje eu acho que fazem falta nessa casa. O meu partido, o PMDB, não decidiu ainda. Ele é a favor de aumentar, não temos um número exato ainda preciso, mas nós temos, na segunda-feira à noite, uma reunião para definirmos qual será o número para o PMDB. Para a Câmara nós não sabemos. Vamos ter que nos reunir ainda. Mas qual o número ideal para o meu partido, o PMDB, na segunda-feira nós vamos resolver. E era só isso, muito obrigado. Todas as entidades inscritas tiveram a sua oportunidade de expressar